is me. Look out, 'cause here I come. Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao programa Fique na Pergunta. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Jean da Técnica. Hoje, 28 de setembro, estamos começando mais um programa Fique na Pergunta. Muito obrigada a todos que sintonizam os 95,7 FM e os 660 AM da Vibe Mundial. Muito obrigada a você que ligou a rádio agora e você que estava na companhia da Patrícia e da Viviane no programa Luz Dourada. Hoje estamos ao vivo pelo Facebook e da rádio também. Então, boa tarde a todos que nos acompanham pela rede social. E você que está acompanhando o programa pelo Face da rádio, deixe seus comentários que responderemos a todos assim que o programa terminar. Ouvintes, anotem os nossos contatos para interagirem conosco pelo WhatsApp. Enviem perguntas e comentários que, se der tempo, nós vamos ler algumas perguntas no final do programa. O nosso telefone são 11 98420 9959 e 11 97274 7997. Na semana passada, falamos sobre a importância de viver no momento presente. O que ocorre na maioria das vezes é que vivemos numa espécie de prisão, acorrentados pelos pensamentos, pelos medos, pelas culpas e angústias do passado, e na ansiedade pelas coisas que estão no futuro. Dissemos ainda que a boa notícia é que nós podemos ficar livres dessa prisão, sem a necessidade de passar anos, às vezes décadas, ou até gerações, escavando túneis e tentando fugir sem ser notado. É isso mesmo, nada disso é preciso. Nós podemos ir embora de forma fácil e simples, apenas abrindo a porta da frente e ganhando a liberdade. Assumindo o controle da nossa vida, ter a liberdade de quem escolhe que a vida é muito mais fácil, mais leve e mais agradável do que aparenta ser. É isso que o Axis propõe. É isso que passar por uma sessão de barras de Axis pode proporcionar. Ela nos entrega a chave do portão dessa prisão e nos empodera a escolher se você quer abrir esse portão e ganhar a sua liberdade. É isso mesmo, querido amigo ouvinte, e para exemplificar como isso acontece na prática, como as barras agem no nosso dia a dia, nós estamos recebendo hoje a visita de dois convidados muito especiais, a Gorete Miciano e o Euclides Viana. A Gorete é praticante de barras, está caminhando para se tornar facilitadora, né? Facilitadora é aquele que ensina, assim como eu e a Eliane, aquele que ensina barras para as outras pessoas. E o Euclides é head coach de MMA e professor de Muay Thai. Sejam bem-vindos, Gorete. Boa tarde, Euclides. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Euclides, conta pra gente um pouquinho a sua trajetória nas competições, na luta, e como foi que você conheceu as barras de Axis? Olá, boa tarde. A barra de Axis eu conheci através de uma amiga, né? Uma amiga que trabalhava no mesmo prédio, que trabalha, na verdade, né? Que é onde é o meu CT, né? A nossa academia. E a minha trajetória, já luto há bastante tempo, né? 9 anos que estou lutando MMA, treinando e lutando MMA. E ultimamente eu passo por uma fase ruim na carreira do MMA, né? Que eu venho de 4 derrotas consecutivas. A última luta foi esse ano ainda. E veio por derrota, uma derrota meio assim, sem ninguém entender o porquê, né? Tá. E essa luta, você foi derrotado porque você teve algum erro técnico, alguma questão técnica, ou o que foi que exatamente aconteceu? Na verdade, essa luta, eu preparei bastante, tive 3 meses de preparação para lutar e assim, estava pronto, confiante para a luta. Cheguei na luta, começou o round, confiante, ganhando o round. Cheguei a encaixar 2 finalizações, onde até os árbitros achou que eu ia quebrar o braço do adversário. E quando ele conseguiu sair, meio que faltou energia. Acabou a vontade de continuar.
Meio que eu tinha como pode dizer, bloqueio. um bloqueio que me travava. Eu ia até a hora que eu cansava e ali eu me bloqueava, não conseguia continuar. Você chegava então quase a finalizar a luta, só que no momento de concluir, de ter a vitória, você de certa forma se auto-sabotava. Isso. Acho que a palavra mais correta seria essa. E isso aconteceu várias vezes, né? Sempre nos últimos segundos do round. Então eu lutava 5 minutos, chegava no último segundo, 10 segundos. A última luta foi faltando 1 segundo e eu não conseguia levantar. E no MMA é assim, se você não reage, o árbitro para a luta. E foi onde aconteceu, né? Essa última derrota foi isso. E foi quando eu vi que tinha algo errado comigo mesmo, entendeu? Tá. E como é que as barras de Axis entraram, então, nesse processo aí? Você já estava, então, você já vinha perdendo lutas, no caso, quando você conheceu as barras de Axis. Como é que você conheceu? Quem te apresentou? Como é que foi isso? Sim, eu conheci a Gorete, eu conheço ela há muito tempo, né? Há bastante anos já, na verdade. E eu nem sabia que ela aplicava barras de Axis, né? E assim, como ela conhece a minha carreira, a gente tá sempre, se vê quase todos os dias, ela perguntou sobre a luta e eu contei pra ela, né, o que aconteceu. E eu falei, pô, Gorete, é alguma coisa comigo mesmo, porque eu tô pronto pra lutar, tô preparado. E ela foi e falou, Euclides, se você quiser a gente faz. Aí eu falei, eu aceito. Mas aí a gente começou a fazer e aí eu tive a ideia de fazer uma última luta. Então, vou lutar de novo pra ver. Você estava num ponto, então, que você já estava pensando em desistir de lutar. Já estava 100%, já tinha me convencido a parar mesmo e continuar como treinador, head coach e dar as minhas aulas e esquecer de competir. Porque, na verdade, eu estava com vergonha de mim mesmo, de lutar e chegar no momento que eu estava finalizando a luta e eu perder. Eu já estava com vergonha. A autoestima estava lá embaixo. Muito, muito baixa, entendeu? Tá. E você, Gorete, como é que foi correr as barras no Euclides? Boa tarde a todos. Bom, como ele disse, né, a gente já se conhece há alguns anos e eu acompanhei alguns momentos da carreira dele. Eu fui assistir algumas dessas competições e numa dessas que eu assisti ele perdeu. Aí, como ele disse, ele estava praticamente finalizando a luta e o juiz apitou e deu vitória para o adversário. Aí, meses depois, a mesma coisa. Ele marcava uma luta, derrota. Marcava outra luta, derrota. E aí, a última vez que a gente se encontrou, eu questionei ele, né? O que estaria acontecendo para ele ter essa sequência de derrotas. E foi quando ele falou para mim que ele, na hora da luta, ele se sentia exausto após um determinado tempo e ele não tinha vontade de ir para o próximo round. Aí ele queria finalizar ali mesmo. Então, na hora que ele começou a contar que achava que era alguma coisa na cabeça dele, que estava bloqueando essa vitória, né? Aí eu falei para ele, eu sou facilitadora de barra de Axis, né? Se você tiver interesse, expliquei para ele como que funcionava, dos 32 pontos na cabeça e tal. E, assim, ele aceitou, de pronto, de imediato, ele já falou, eu quero. Aí a gente marcou a primeira sessão. E quando a gente foi para a segunda sessão, eu fiz a aplicação na segunda sessão, e ele falou para mim que já estava conseguindo dormir melhor. Ele falou assim, olha, eu nunca fazia tempo que eu não dormia desse jeito. Então, eu vi aí que tava tendo uma melhora, né? Alguma coisa. Isso, estava tendo essa melhora nele, que podia estar melhorando. E então, na semana seguinte, nós tivemos o atendimento social lá, né, no Caminhos da Cura, e eu relatei para o Edgar sobre o atendimento que eu estava fazendo com o Euclides, e você se interessou e também se propôs a fazer um processo verbal. Eu passei o processo verbal, ele começou a trabalhar nisso, e esse mesmo processo eu comecei a utilizar ele todas as vezes que eu ia aplicar barras. Aí eu utilizava o processo junto com o enunciado aclarador e outros processos verbais mais, e eu ia fazendo tudo isso nesse período aí que a gente ficava, de mais ou menos 40 minutos. Agora eu trouxe uma coisa interessante que, diferente de outras técnicas, né? Às vezes o praticante ou o terapeuta não pode trabalhar amigos, familiares, né?
E as barras de Axis têm essa liberdade, É. né? Como vocês falaram, vocês se conhecem há muito tempo, né? E pode ser feito com amigos, familiares, né? Muitas pessoas até vêm para o curso de barras não para querer trabalhar com profissionalmente, né? Mas como assim, para trabalhar com os filhos, com a família, né? Ou com os amigos mesmo, né? Bem interessante. É isso aí. E aí, então, você começou a fazer os processos. Aí E foi, ele foi melhorando, ajudando. foi se sentindo mais empoderado. E conta pra gente, Euclides, como é que foi a última luta? A última luta eu tava bem nervoso, na verdade, porque para mim era um teste de fogo, né? Teste final. O teste final. Ah, se eu perder aqui já era. E assim, eu não quero parar, na verdade, né? O que me me incentivava a parar era que assim, não tava a vergonha, a autoestima de, não vou fazer mais isso. Eu já sei o resultado, sabe? E aí essa última luta tava bem nervoso e quando eu vi o adversário eu já pensei, eu olhei pra ele e falei, na verdade ele era um rapaz bem alto, eu acho que ele tinha 1,80 m por aí, eu tenho 1,70 m, já tinha uma certa vantagem pra ele. Isso. A envergadura pro lutador é muito importante. Isso, é muito né? importante. E aí foi onde eu pensei no processo verbal, né? Eu falei, vou fazer e vai ser isso. E Que a mulher te ensinou. Isso, que a mulher tinha passado. E eu olhei pra ele, e na hora que eu olhei pra ele, que eu mentalizei ali, eu já pensei, nossa, já mudou totalmente. Eu falei, é isso mesmo, ele não é o que parece, eu vou lá, entendeu? E fui lá, a luta foi uma das lutas mais fáceis que eu já lutei, pra ser mais sincero, entendeu? Você se sentiu empoderado nesse momento, senti, depois que você mentalizou o processo. Nessa luta ele conseguiu me acertar uma mão no final do terceiro round. Então, eu dominei todos os 3 rounds Máximo, até... né? Eu tive a oportunidade de assistir o vídeo da luta e eu vi como ele ficava encurralado, né? Ele não Isso. tinha reação. Ele ficou o tempo todo só se defendendo e você golpeando. Né? Exatamente. Foi muito bonito de assistir, inclusive, né? Sim, Quem sim. curte o esporte Aí te vale deu a pena força ver. e você venceu. E eu venci. Foi uma das vitórias mais, sabe? Que Desculpa, pode eu falar. entrei com aquela vontade de vencer e fui lá e fiz o que eu tinha que fazer. E na luta é isso, né? Você tem que ir sem dúvida. Sem dúvida. Independente se é o campeão ou Sim. quem é, você tem que ir fazer o seu trabalho. O Euclides, e mais ou menos, quantas sessões, não sei se você lembra, quantas sessões você fez até essa vitória sua? De barras, né? Eu não tenho certeza exatamente, mas eu acho que umas 5. Umas 5? Eu acho que umas 5. Tá. Essa é uma pergunta que muitas pessoas nos fazem, né, Edgar? Porque as pessoas falam, quantas sessões eu tenho que fazer de barras, né? Então, assim, cada ser humano é único, né? Nós somos constituídos de histórias, Sim, né? sim. E ao longo dessas histórias, a gente traz muitos bloqueios de crenças, né? De Sim. pontos de vista que a gente vai se alinhando, né? Com todo o nosso passado e a gente vai se bloqueando. Então, depende muito de pessoa para pessoa para ver quantas sessões será necessária para estar ajudando, né? Isso é muito particular, né? Comigo, por exemplo, demorou 6 sessões para começar a sentir os efeitos. Mas quando eu comecei também a sentir os efeitos, aí não Foi parou mágico. mais. Foi uma transformação mágica. Então, é muito, muito particular, né? É interessante ouvir, ouvintes, essa história do Euclides, porque muita gente pergunta pra gente, né, Eliane, para que serve essa tal de barra de Axis? E quando a gente responde para as pessoas que serve para tudo, as pessoas desconfiam. Né? Então, assim, é legal ver esses depoimentos, esses exemplos, porque quando a gente fala tudo, é tudo mesmo, né? Tudo mesmo. Então, quem que poderia imaginar que as barras de Axis pudessem ser tão libertadoras para uma competição, né, tão específica como é o MMA, como é o Muay Thai, né? E tem pessoas que às vezes faz uma sessão de barras e já percebe uma mudança incrível na vida. Sim. Né? O próprio Gary Douglas, que é o fundador do Access Consciousness, fala que ele recomenda pelo menos 4, né? Mas como você falou, né? 5 já te deu esse empoderamento todo, né? A ponto de ganhar. Deixa ele falar. Pode falar. Eu, na verdade, eu acho que na primeira eu tava meio sem saber o que ia acontecer, né? Na segunda, eu até comentei com o Gorete, foi a melhor noite que eu já tive. Eu acordei, geralmente eu durmo 11 horas da noite, acordei 2 horas, espreguicei na cama e falei, vou trabalhar. Quando eu peguei o celular que eu olhei era 2 horas, mas eu tinha a sensação que eu tinha dormido 8 horas. 8 horas. Então, pra mim, na segunda, assim, eu já senti que já estava mudando alguma coisa em mim, entendeu? É verdade, isso é um dos efeitos das barras de Axis, né? As pessoas falam que
depois da sessão de barras, costumam dormir melhor, sentem-se mais descansadas, né? Mais dispostas para suas atividades, né? Isso Sim, também sim. é um efeito muito comum que a gente ouve, né? Isso tem a ver com a baixa da frequência cerebral que as barras proporcionam, né? Durante uma sessão de barras, o seu cérebro começa a funcionar na frequência θ. E é uma frequência que permite um relaxamento muito profundo, né? Que acaba levando a um sono mais tranquilo, né? Um sono em que você sente que você se restabeleceu de verdade, né? A gente Sim. vive um dia a dia tão estressante, tão corrido, que muitas vezes a gente deita e parece que não dormiu, né? Passa É verdade. 6, 7, 8 horas dormindo, acorda, parece que passou um trator por cima, né? E quando a gente tem o hábito, né? Tem a frequência das barras, a gente cada vez mais vai conseguindo aproveitar esses efeitos, que são efeitos físicos mesmo, né? As pessoas acham Sim. que tem muita coisa mística por trás disso. No caso das barras, existem estudos muito aprofundados que falam desses efeitos, né? E como é que você se sente hoje, Euclides? Em outras áreas da sua vida, por exemplo? Mais alguma coisa mudou além do profissional? Sim, sim. Eu acho que até assim, eu mesmo, eu acho que eu mudei um pouco. Eu não sei se eu posso dizer que seja isso, mas eu sinto assim que hoje eu atendo as minhas decisões, entendeu? Eu sou bem preciso hoje. Antes eu tinha dúvida de tudo. Será se eu faço ou não? Hoje não. Hoje ficou fácil fazer ficou escolhas. fácil fazer escolhas, entendeu? Esse caminho é o certo, esse aqui é o certo, eu vou nesse, entendeu? Então, hoje, para mim, assim, tanto trabalho, familiar, relação com a esposa, tudo mudou, assim, para mim. Você percebeu mudança, então, em outras outras áreas além da profissional. Isso, além que, na verdade, além de eu treinar para lutar, eu dou aula, né? E eu treino a galera para lutar. Então, assim, até para mim foi muito fácil. Hoje eu acordo, vou dar aula, que eu acordo bem cedo para dar aula, eu tenho disposição para treinar. E, assim, as últimas aulas eu não tô mais aquele, meu Deus, no salão não poderia não vir. Hoje, quando ele não vem, eu já fico, nossa, mas por que não veio? Tá errado, tem que vir, entendeu? Já tô parece mais vivo, Sim. na verdade. Acho que seria isso. Legal, essa expressão é ótima, né? Se sente mais vivo. Isso, mais mesmo, vivo, né? eu Que acho. E você, até lá fora comentou conosco, Euclides, que você está escrevendo, né, um novo livro da sua vida. Como que é isso? Isso. Antes eu lutava MMA, eu comecei que eu achava que era uma forma de eu meio que estabilizar financeiramente mais rápido, né? E hoje virou de uma forma assim, os eventos não pagam tão bem, então o atleta, para ganhar muito dinheiro, ele tem que ir para fora. Como eu tenho família, eu não consigo, né? Uhum. Então, assim, hoje eu vejo a luta como eu quero fazer o quê? Quero criar um legado para meus netos, entendeu? A minha filha olhar e falar, não, eu sou filho do Euclides Bahia, Euclides Viana, ele lutou por tantos anos. Então, assim, hoje a luta para mim, assim, quero lutar para ganhar, para fazer o nome, para deixar para os netos, entendeu? Escrever uma nova história, né? Isso, E é escrever uma nova interessante porque história. isso o Axis fala, né? É muito comum ouvirem, né, essa metáfora do quem faz barras de Axis, ou quem trabalha com os processos verbais ou corporais do Axis, é como se fosse apertar a tecla delete do seu computador. E todo aquele lixo que não serve mais vai para a lixeira, né? Sim. E o próprio Axis fala, é como se entregasse para você um quadro em branco para você começar a escrever a sua nova vida, né? Sim, Uma nova sim. realidade. E é legal, achei interessante essa expressão que você trouxe, né? Eu estou começando a Sim. escrever um novo livro da minha vida, né? Muito legal. E Gorete, me conta uma coisa. Acho bonito, né? Imagino que você fique muito contente, muito satisfeita de ouvir um depoimento como esse do Euclides, né? Você pretende agora o que com as barras? Qual é o seu propósito? Quais são as suas metas? Eu fiquei muito feliz com esse resultado, né? E a gente vai continuar porque agora, dia 26 de outubro, ele tem uma nova luta. Nós vamos continuar com os processos. Então já está convidado a voltar aqui para contar como foi a próxima luta. Exato. E sim, eu pretendo continuar. A princípio, quando eu fiz o barra de Axis, a minha primeira classe, a intenção era atender mesmo a minha família, amigos, pessoas que eu conhecesse que estivessem precisando, tudo. Eu fiz esse processo realmente, nesse período de 1 ano, mais ou menos, eu fiz esses atendimentos. E uma amiga minha, né, que é psicóloga,
ela me convidou para fazer alguns atendimentos de barras no consultório onde ela trabalha. E aí eu senti a necessidade de reciclagem, né? Então, até por isso que eu fiz a minha segunda classe, que foi com o Edgar. E eu pretendo continuar. O que vier, eu estou pronta. Que legal. Muito bom. Bom, a gente está aí caminhando para o final do programa, né? Tinha mais coisa para a gente conversar, a gente queria né? poder ficar aqui batendo muito papo. Se vocês tinha quiserem muita voltar, coisa. já estão convidados. A gente pode voltar numa outra Obrigada. oportunidade para a Gorete contar alguns casos também, casos Bem interessantes, interessantíssimos né? que aconteceram com o pai da Gorete, com o tio da Gorete, né? É. Processos verbais que ela precisou fazer e como as barras auxiliaram, Isso, né? a em Gorete tudo passou isso. por um processo de luto bem difícil, né? E as barras ajudaram bastante, mas você pode comentar depois em outro Sim. momento. E a gente vai, com certeza, trazê-los novamente para a gente bater um papo. E eu queria, então, agora fazer alguns convites, né? Um convite para quem for de Santos, da Baixada Santista, todo o Litoral Sul. Amanhã, dia 29, nós realizaremos um atendimento social de barras de Axis. Então, quem não conhece, quiser conhecer, quiser aproveitar essa oportunidade, é um atendimento social, então tem preços bastante subsidiados, né? Então, no domingo, amanhã, dia 29, atendimento social de barras de Axis. E na sequência do atendimento social, nós realizaremos uma palestra. O título da palestra é A Delicada Arte de Escolher, como utilizar as ferramentas Axis para fazer escolhas conscientes e ter uma vida mais feliz. Vai ser logo depois do atendimento social. Então, terminando o atendimento social, já começa a palestra. Agora, se você é de São Paulo, na segunda-feira, dia 30, nós realizaremos um outro atendimento social aqui em São Paulo, pertinho do metrô Vila Mariana. Tanto para Santos quanto para São Paulo. Para se inscrever ou para tirar mais informações, mande mensagens para a gente. O WhatsApp da Eliane é 984209959 e o meu WhatsApp é 972747997. Nós temos aí também uma agenda para a semana. No dia 4 de outubro, sexta-feira, a Eliane vai fazer um curso de facelift, né? E quem quiser conhecer sobre o facelift energético, no dia 1º de outubro, estarei ao vivo num bate-papo com o jornalista Gustavo Oliveira na Web Rádio Caminhos da Cura. É só entrar no YouTube e procurar a Web Rádio Caminhos da Cura e acompanhar que estaremos interagindo com os ouvintes, tirando dúvidas, que é uma outra ferramenta do Axis bastante interessante também e que tem dado assim, resultados incríveis na vida de muita gente. É isso aí. E diariamente nós temos, com hora marcada, atendimento de barras, processos corporais do Axis, constelação familiar. Para agendar, basta mandar um WhatsApp para a gente fica pertinho do metrô Vila Mariana. Se você quiser entrar em contato com a Gorete e marcar uma sessão de barras com a Gorete, é só entrar em contato pelo telefone e WhatsApp 11 99888 1229. E se você quiser conhecer mais o trabalho do Euclides, ele tem uma academia aqui no Paraíso, na Rua Maestro Cardim, 1144. E o contato dele é 11 98123 4387. Então, aqui no Paraíso, para conhecer a academia do Euclides. Muito obrigada, Euclides, pela sua participação. Obrigada, Gorete. Eu que agradeço. Obrigada. Muitíssimo obrigada pela companhia de vocês, ouvintes. Obrigada a vocês que nos acompanharam pela live do Facebook. E até o próximo sábado. Obrigado, Euclides. Obrigado, Gorete. Tenham todos uma excelente semana e não esqueçam, fique na pergunta.